Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. Meu nome é Camila Brito. Nos vídeos anteriores, eu falei a respeito dos 7 corpos sutis. Primeiro, eu gravei um vídeo falando sobre os 4 corpos inferiores e, em seguida, eu falei sobre os corpos superiores e, no último vídeo, eu falei sobre o nosso projeto de vida, que está no nosso mental superior ou no corpo causal. Na descrição deste vídeo você encontra o link para poder assistir e escutar os vídeos que eu já gravei. Vamos lembrar agora os 7 corpos para refrescar um pouco a nossa memória. Primeiro eu falo sobre o corpo físico, o corpo duplo etérico, que é a nossa aura, o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o corpo mental inferior, que é o nosso corpo mental, onde está armazenado toda a nossa memória desta vida. E no plano espiritual, nós temos 3 corpos superiores. Nós temos o mental superior, conhecido também como corpo causal, temos o corpo búdico e o corpo átmico, também conhecido como centelha divina, e como nós conhecemos aqui no meu canal, através do Mestre Saint Germain, nós conhecemos como Divina Presença Eu Sou. Não esqueça que se você deseja conhecer mais um pouco, na descrição deste vídeo você encontra o link para escutar o áudio dos outros vídeos. No vídeo anterior eu falo sobre o nosso projeto de vida. Cada um de nós estamos em um processo de evolução diferente. Todos temos o nosso próprio projeto de vida. Isso é algo individual. Esse projeto de vida é como se fosse o seu anjo da guarda. Ele está guardando você. Ele quer guiar você por este caminho para que você viva as experiências que você necessita viver nesta encarnação para a sua própria proteção e para a sua elevação espiritual, para que você consiga a sua ascensão e regresse à casa, que é a presença Eu Sou. Quando nós bloqueamos esta energia, esse fluxo de energia desse projeto de vida, nós começamos a criar enfermidades tanto física quanto mental. Quando não permitimos que a nossa essência se manifeste através de nós. Por exemplo, se você tem o dom de cantar, através do seu canto, você poderia cumprir o seu projeto de vida, mas você prefere ocultar este talento que você tem. Então, você bloqueia esta energia, criando em você enfermidades físicas e enfermidade mental e até problemas também em relação à abundância, em relação ao nosso corpo físico, em várias áreas de nossas vidas, porque estamos bloqueando a nossa essência, o nosso fluxo, o nosso projeto de vida. E quando entendemos isso e desbloqueamos e seguimos esse projeto, o fluxo do universo começa a agir na nossa vida de uma forma suave e compreendemos exatamente o que viemos fazer aqui na Terra. No livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana, a autora é Barbara Ann Brennan. Ela fala a respeito da causa da doença. Eu quero compartilhar com você este conhecimento. A causa da doença. A doença resulta do desequilíbrio. O desequilíbrio resulta de você haver esquecido quem é. O esquecimento da própria identidade cria pensamentos e ações que conduzem a um estilo de vida insalubre e, finalmente, a doença. A doença em si é um sinal de que você está desequilibrado porque se esqueceu de quem é. Mensagem direta dirigida a você. Diz-lhe não só que você está desequilibrado, mas também lhe mostra os passos que o levarão de volta ao verdadeiro eu e à saúde. Essa informação é muito específica, basta-lhe saber chegar a ela. A separação da realidade. A separação promove o medo e a vitimação. O medo e a vitimação sustentam somente a ilusão da impotência. A responsabilidade e a aceitação promovem o poder que vem de dentro para criar a realidade. Porque se você inconscientemente contribuiu para fazer as coisas como elas são, poderá ter contribuído para a criação de coisas como quer que elas sejam.
A autora deste livro, ela fala que as enfermidades do nosso corpo físico provêm de um desequilíbrio das nossas energias. Nós esquecemos a nossa verdadeira essência, quem somos em realidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E essa experiência nos conduzirá de regresso à casa, que é a presença eu sou e a ascensão. Então, quando lembramos realmente de quem somos, e é isso que eu trabalho aqui no meu canal, com os decretos do Mestre Saint Germain, lembrando a sua verdadeira essência, que você é o amor, que você é a paz, que você é Deus em ação. Você com Deus é um co-criador da sua realidade, você está constantemente criando a sua realidade, tanto positivo como negativo. Quando você criou a enfermidade ou você criou algum bloqueio através de crenças limitantes, essa mesma forma que você criou o negativo, você pode criar algo maravilhoso para a sua vida. Para entender melhor como criamos estas enfermidades ou como criamos bloqueios energéticos nas nossas vidas, eu vou falar sobre os chakras. E em seguida eu gostaria de dar início a um breve esclarecimento da nossa infância, da nossa primeira infância, da adolescência e da nossa vida adulta, bloqueios energéticos, como vamos criando esses bloqueios nas nossas vidas. E a partir deste conhecimento, desta muito rasa explicação, nós vamos conseguir identificar nas nossas vidas aonde dói, aonde está realmente difícil prosperar, aonde nós temos esse bloqueio que precisa ser tratado. O que são os chakras? O significado dos chakras é, na língua sânscrita, roda de luz. Os chakras são centros de energia que regem nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. Os chakras maiores e a área do corpo que eles alimentam. O chakra da base, que tem por cor vermelho, ele alimenta a coluna vertebral e os rins. O sacro, que é o segundo chakra de baixo para cima, que tem a cor laranja, ele alimenta o sistema reprodutor. O terceiro chakra, que é o plexo solar, de cor amarelo, ele alimenta o estômago, fígado, vesícula biliar e o sistema nervoso. O quarto chakra, que é o chakra do coração, que tem por cor verde, ele alimenta o coração, o sangue, o nervo vago e o sistema circulatório. O quinto chakra, que é o chakra da garganta, que tem por cor azul, ele alimenta o aparelho brônquio e vocal, pulmões e canal alimentar. O sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, o chakra da cabeça, ele tem a cor anil e ele alimenta o cérebro inferior, o olho esquerdo, ouvidos, nariz e sistema nervoso. O sétimo chakra, que é o chakra da coroa, que tem por cor branco-violeta, ele alimenta o cérebro superior e o olho direito. Os chakras maiores e a função psicológica associada. Nos centros mentais. O chakra sétimo, que é o chakra da coroa, ele está associado com a integração da personalidade total com a vida e aspectos espirituais da humanidade. O sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, ele está associado com a capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. O mesmo chakra, o chakra do terceiro olho, está associado com a capacidade de pôr as ideias em obra de maneira prática. Centro da vontade. O quinto chakra, que é o chakra do pescoço, que é o da garganta, ele tem a função associada ao sentido do eu dentro da sociedade e da nossa profissão. O quarto chakra, que é o chakra do coração, ele está associado à vontade do ego ou vontade dirigida para o mundo exterior. O terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, ele está associado com a cura, intencionalidade dirigida para a nossa saúde. O segundo chakra, que é o chakra sacro, ele está associado com a quantidade de energia sexual. E o primeiro chakra, que é o chakra da base, ele está associado com a quantidade de energia física
com a vontade de viver. Centros de sentimento. O quinto chakra, que é o chakra da garganta, ele está associado com a aceitação e a assimilação. O quarto chakra, que é o chakra do coração, ele está associado com sentimentos de amor aos outros seres humanos e abertura para a vida. O terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, está associado ao grande prazer e expansividade, sabedoria espiritual e consciência da universalidade da vida, quem você é dentro do universo. O segundo chakra, que é o chakra de cor laranja, que é o chakra sacro, ele está associado à qualidade de amor ao sexo oposto, concessão e recebimento do prazer físico, mental e espiritual. Cada um dos nossos chakras é um vórtice de energia que está em constante troca com o campo de energia universal. Deste modo, quando um campo de energia está bloqueado por alguma circunstância das nossas vidas, nós bloqueamos deste campo a energia, o fluxo do universo, ele paralisa. E esta energia não flui como tem que fluir, e ao não fluir, acaba trazendo em si enfermidades e distúrbios mentais, emocionais e etc. Nós somos como esponjas no mar de energia que nos cerca. Como esta energia está sempre associada a uma forma de consciência, sentimentos, a energia que trocamos em termos de visão, audição, sentimento, sensação, intuição ou conhecimento direto. É importante abrir os chakras e aumentar o fluxo de energia, porque quanto mais energia deixamos fluir, tanto mais sadios seremos. A doença do sistema é causada por um desequilíbrio de energia ou uma obstrução de seu fluxo. Em outras palavras, uma falta de fluxo no sistema de energia humana acaba levando à doença. Isso também distorce estas percepções e deprime nossos sentimentos e, por esse modo, interfere numa serena experiência de vida. Não estamos preparados psicologicamente, entretanto, para ficar abertos, sem trabalhar e sem desenvolver nossa maturidade e clareza. No vídeo anterior eu falei sobre o projeto de vida. Neste vídeo eu quero incluir a primeira infância, a latência, a adolescência, a idade adulta, a maturidade e a morte. Tudo isso para que possamos compreender melhor o funcionamento dos chakras e esta energia, esse fluxo de energia que vem para as nossas vidas, para que nós administremos esta energia de forma correta e que tudo comece a fluir de forma leve nas nossas vidas. Como eu falei antes de encarnar, você tem o seu projeto de vida. Você vai viver exatamente as experiências necessárias para a sua evolução. Na primeira infância, o processo do lento despertar para o mundo físico continua após o nascimento. O bebê dorme frequentemente durante todo este tempo. A alma enche seus corpos de energia mais elevada. Nas primeiras fases da vida, a criança incumbe a acostumar-se às limitações da sensação física e ao mundo tridimensional. Os espíritos lutam por caber, espremendo-se nas limitações de um corpinho de bebê. O espírito trava uma luta enorme para abrir o chakra da raiz inferior e estabelecer conexão com a terra. Após o nascimento, subsiste uma robusta conexão energética entre a mãe e o filho. A essa conexão dá-se às vezes o nome de plasma germinativo. É mais forte por ocasião do nascimento e ali permanecerá por toda a vida, conquanto deixe de ser tão pronunciado à medida que a criança cresce. Esse umbigo psíquico é a conexão através do qual os filhos continuam em contato com os pais pelos anos afora. Muitas vezes tem-se a percepção de uma experiência traumática pela qual o outro está passando, embora possa haver grande distância entre os dois no nível físico. O campo da criança, inteiramente aberto,
É vulnerável à atmosfera em que vive. Estejam as coisas em aberto ou não, a criança sente que se passa entre os pais, reage constantemente a esse ambiente energético de maneira compatível com o seu temperamento. Pode ter temores vagos, fantasias, assombro, cólera ou doença. Os chakras da criança estão todos abertos no sentido de que não existe uma película protetora sobre eles que mantenha distantes as influências psíquicas que se aproximam. Isso a torna muito vulnerável e impressionável. Nessas condições, ainda que os chakras não estejam desenvolvidos como os de um adulto e a energia que os penetra seja experimentada de um modo vago, essa energia vai diretamente para o campo da criança, que terá de haver-se com ela de um modo ou de outro. Por volta dos 7 anos de idade, forma-se uma película protetora sobre as aberturas do chakra que filtra um sem número de influências vindas do campo da energia universal. Nessas circunstâncias, a criança deixa de ser tão vulnerável. Essa fase pode ser observada à medida que a criança cresce e se individualiza. Ocorre nas proximidades do momento em que desponta a razão. Muitas vezes se pode ver a criança mais nova sentar-se e aninhar-se no colo da mãe ou do pai. Ela está sendo protegida contra as influências externas pelo campo paterno ou materno. Além da nutrição física, a mãe que amamenta o filho dá-lhe energia etérica. Existe um pequeno chakra em cada bico do seio, que fornece energia ao bebê. Não se esqueçam de que os chakras do bebê não estão desenvolvidos e, portanto, não metabolizam todas as energias do campo de energia universal necessária para sustentar a vida. A infância. À medida que a criança cresce e o segundo chakra principia a desenvolver-se, sua vida emocional se enriquece. A criança cria mundos de fantasia em que pode viver, começa a sentir-se uma pessoa separada da mãe, e esses mundos ajudam a criar a separação. Dentro dos mundos da fantasia estão as propriedades da criança. Ela enviará do seu campo etérico projeções semelhantes a amebas, circundando com elas os objetos. Quanto mais importante for o objeto na construção do mundo de fantasia, tanto maior será a consciência da energia do seu campo com que ela o circundará. O objeto passa a ser parte do eu. O que lhe é arrebatado à força das mãos dilacera-lhe o campo e causa-lhe dor física e emocional. Aos 2 anos de idade, mais ou menos, a criança começa a ver os pais como se estes lhe pertencessem. Eu, papai e mamãe, etc. As cores vermelho, laranja e cor-de-rosa tornam-se mais visíveis na aura. A criança aprende a relacionar-se com outra pessoa, aprende um tipo básico de amor. Em função do campo, é capaz de separar-se do campo da mãe, em que pese ao umbigo etérico que ainda as liga. Tem início, assim, o processo de separação e de identidade independente. A criança cria um espaço de fantasia, vive nele, mas ainda tem a mãe ligada a ele por intermédio de um umbigo etérico. Ainda pode olhar para trás e perceber que a mãe não está longe demais. Nessa fase, a criança não tem o ego suficientemente forte para manter muita clareza entre o eu e o outro. Luta por encontrar sua singularidade e, no entanto, ainda se sente ligada a todas as coisas. Os objetos pessoais tornam-se modos de definir a individuação. O espaço da energia particular ajuda a definição. Assim, quando outra criança visita o quarto de uma criança de 5 a 7 anos de idade, a anfitriã se debate entre o desejo de comunicação com outrem e a preservação da imagem do eu. Daí a luta por controlar objetos pessoais
que ajudam a definir quem ela é e em torno dos quais colocou sua própria consciência de energia. A luta aqui visa a reconhecer e manter a auto-individuação e ainda sentir a conexão de um indivíduo diferente. Aos 7 anos de idade, a criança começa a criar muita energia dourada nesse espaço, que fica mais livre, maior, menos ligado à mãe e mais aberto a visitantes. Com um sentido maior do eu, a criança começa a ver suas similaridades com outros seres humanos. Pode permitir ao outro uma autoexpressão maior dentro do seu campo particular. Consente-se ao visitante criar todos os tipos e forma de energia de outro espaço particular. Isso torna as coisas mais divertidas e animadas e realça a vida da fantasia. As crianças entram na fase da turma. Uma das coisas que possibilita tudo isso é que aos 7 anos de idade, mais ou menos, todos os chakras têm uma tela protetora estendida sobre eles, que filtra muitas influências energéticas procedentes do campo à sua volta. A criança se sente mais segura, porque em seus corpos áuricos realmente o é. A latência. À medida que a criança cresce e chega à latência, entre os 7 anos e a puberdade, ocorre o desenvolvimento de outras faculdades mentais, a par com o desenvolvimento do terceiro chakra. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar. Nessa ocasião, adiciona-se à aura mais um pouco da cor mental, o amarelo. Conquanto esse chakra esteja abrindo as energias mentais e a criança frequente a escola, usam-se as energias mentais principalmente para ressaltar a vida de fantasia da criança. Aqui entram em cena profundos impulsos teológicos e conexões com o longo desenvolvimento passado da humanidade. A criança passa a ser o super-homem, a princesa, a Mulher Maravilha. São profundos impulsos idealistas que revelam os anseios da alma e, muito provavelmente, se relacionam com a sua missão de vida, com seu projeto de vida. No interior dessas formas arquétipicas se encontram os profundos anseios espirituais do indivíduo, suas metas e aspirações, expressas pelas qualidades manifestadas no quintal de casa ou no pátio da escola. É agora que os 3 primeiros centros, o físico, o emocional e o mental do plano da Terra, trabalham juntos para expressar a primeira fase da encarnação da alma. Adolescência. O desafio da adolescência, como em todos os estágios do crescimento, é encontrar o eu e permanecer-lhe fiel por todo o caos das mudanças físicas e emocionais, doces anseios e dolorosas rejeições. À proporção que a criança se aproxima da puberdade, vastas mudanças começam a verificar-se em todo o corpo e no campo de energia circundante. Acrescenta-se mais verde à aura e ao espaço particular do indivíduo, que se impregna das vibrações dos amigos. À medida que se abre o chakra do coração para novos níveis de sentimentos e o alvorecer de Eros e do amor emerge às profundezas da psique, a bela cor de rosa enche o campo. Ativa-se a pituitária, que é o chakra do terceiro olho, e o corpo começa a amadurecer para chegar ao corpo do adulto. Todos os chakras sofrem um influxo dessas mudanças. As novas vibrações superiores são por vezes aceitas com entusiasmo pelo indivíduo e outras vezes detestadas por trazerem consigo novos anseios e nova vulnerabilidade que o indivíduo ainda não experimentou. Às vezes, todo o campo se arrebenta e os chakras se desequilibram totalmente, ao passo que, em outras ocasiões, tudo flui na harmonia. Assim sendo, o indivíduo passa por grandes mudanças da realidade emocional e seus atos expressam essa confusão. No momento ele é uma criança e no momento seguinte um adulto. O indivíduo repete agora todas as fases de crescimento que experimentou, mas com uma diferença.
As 3 primeiras envolviam o eu como centro do universo. Era eu, papai, mamãe, meus amigos, etc. Agora é um relacionamento eu-tu. O eu não existe sozinho e o bem-estar do eu depende de ajustamentos apropriados ao não-eu. Isso é causado, em parte, pelo fato de já não possuir o indivíduo o objeto do amor, como o possuía no caso dos pais ou dos brinquedos. Seu bem-estar depende de uma equilibração de seus atos a fim de convencer o ser amado a amá-lo, ou pelo menos assim acredita ele. Isso faz pressão sobre a psique e levando a oscilar entre quem ele pensa que é e quem ele pensa que deve ser, de acordo com o que imagina ou o que ele quer que ele seja e vice-versa. Claro que o mesmo já ocorria com os pais, mas é trazido à superfície porque a qualquer momento o ser amado pode escolher outro e a miúde o faz publicamente. A idade adulta. No fim da adolescência, os chakras e o padrão de energia usado pelo indivíduo estão estabelecidos. Todos os chakras assumiram uma forma adulta. Nesse ponto, o indivíduo tenta firmar-se e não quer mais mudanças. Alguns são capazes de levar a efeito os seus desígnios nesse sentido e, com isso, fazem com que a vida se estagne em padrões seguros e estabelecidos de realidade claramente definida e limitada. A maioria das pessoas, suficientemente abalada pelas experiências da vida, vê que a realidade é tão facilmente definível e continua a busca perpétua do sentido que a leve através de um desafio constante a experiências mais profundas de realização. Na maturidade, o eu-tu se expande para incluir a família pessoal, que cria sua própria forma de energia. Mais energias que fluem pelo chakra da garganta ajudam esse dar e receber pessoal. Enquanto o tempo se escoa, o eu-tu se expande até incluir o indivíduo e o grupo. O coração pode abrir-se para abranger não só o amor da companheira e dos filhos, mas também da humanidade. A cor que se vê na aura é um famoso lilás, que se transforma na integração da consciência do eu, do outro e do grupo. Quando o terceiro olho se abre para vibrações mais elevadas, começamos a ver a unidade de todas as coisas e podemos ver, ao mesmo tempo, a preciosidade única de cada alma dentro da unidade. A maturidade. À medida que o indivíduo se aproxima da velhice e da morte, podem ser acrescentados aos corpos de energia maiores graus de vibração superior. Os cabelos das pessoas assumem uma coloração branca brilhante. À proporção que a luz branca que lhes percorre o ser aumenta sua afinidade com o mundo espiritual. Agora, a relação eu-tu se acrescenta uma relação pessoal muito profunda com Deus. A energia terrena inferior, metabolizada através dos chakras inferiores, diminui e é firmemente substituída por energias superiores mais finas, que têm muito mais que ver com o espírito do que com a vida no plano físico. A pessoa está se preparando para regressar à casa no mundo espiritual. Quando esses processos naturais são compreendidos e lhes permite desdobrar-se desde o interior da psique, a serenidade e o amor enchem a vida pessoal do indivíduo. As coisas ocupam seus lugares mercê do crescimento que se verificou no correr dos anos. O chakra do plexo solar, em especial, torna-se mais harmonioso. A pessoa é capaz de aumentar a profundidade da percepção que fez da vida, a despeito da diminuição da força física, uma coisa de interesse cada vez maior e de experiência cada vez mais rica. A morte. No momento da morte, segundo Phoebe Bendit, um raio luminoso ilumina o coruto da cabeça quando a pessoa deixa o plano da terra pelo chakra da coroa.
A experiência de sair pelo coruto da cabeça foi descrita muitas vezes como a passagem pelo túnel entre a vida e a morte. Um longo túnel escuro com uma luz brilhante no fim, pode dizer-se também que a experiência do túnel é a alma que sobe pela principal corrente de força do corpo ao longo da espinha e deixa o corpo na luz brilhante do chakra da coroa. Por ocasião da morte, a alma é recebida pelos velhos amigos falecidos e pelos guias espirituais. Nesse momento, vê passar toda a sua vida muito rápida e claramente, de modo que não há engano sobre quanto ao que aconteceu. As escolhas que foram feitas, as lições que foram aprendidas e as lições que ainda precisam ser aprendidas na encarnação seguinte. Segue-se a isso um tempo de celebração da tarefa completa e um tempo gasto no mundo espiritual antes de ser levado a cabo a encarnação seguinte. No vídeo anterior que eu falo a respeito do projeto de vida, eu fiz algumas perguntas no final deste vídeo. As perguntas foram: onde está o desconforto na vida do seu corpo? Há quanto tempo você sabe da sua existência? O que é que ele lhe diz? O que você já fez a respeito? De que é que você tem sede? Por que anseia? Seja como for, a sede e o anseio o levarão ao que você precisa fazer para realizar o seu trabalho, mesmo que ainda não saiba que trabalho é esse. Os nossos 4 corpos inferiores. Como eu já falei antes, esses corpos inferiores é como uma folha em branco. Aqui nós vamos escrever toda a nossa trajetória nesta encarnação. Primeiro começaremos com o corpo mental. O corpo mental é o que pensa, raciocina, administra, planeja e busca soluções. O nosso corpo emocional, ele elabora as nossas emoções, sejam elas sentimentos ou emoções. O nosso corpo duplo etérico é o nosso corpo dos chakras. Ele capta as vibrações e as frequências de todas as dimensões para animar o corpo físico. É o corpo da vitalidade. E o nosso corpo físico, que é o concreto, que é matéria. O nosso corpo mental, ele é ativado através dos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos, a percepção destes sentidos, o nosso mental ele é ativado. Por exemplo, você escuta uma música e esta música te lembra algo do seu passado, consciente ou inconscientemente, e você começará a vibrar, sentir uma emoção ou um sentimento em relação a esta música que você está escutando. Ao vibrar esta emoção e este sentimento, o seu corpo etérico, que é o corpo de energia, de fogo, através dos seus chakras, ele vai absorver a mesma energia que você está vibrando neste momento ao seu redor. Então, quando você vibra, primeiro você pensa, sente e o seu corpo etérico, o corpo da energia, se você alimenta esta emoção, este sentimento, esse corpo ele vai captar as mesmas energias no campo universal. E dependendo da energia que você alimenta no seu corpo etérico, através do seu mental e emocional, isso vai sendo materializado no seu corpo físico, no seu mundo físico. Agora que você já conhece os 7 corpos sutis, você vai analisar como está a sua conexão com o espiritual. Você está seguindo o seu projeto de vida? Você está fazendo realmente algo com a sua vida que você realmente desejaria fazer? Analise o seu mental inferior. Analise a qualidade dos seus pensamentos. Quais são os tipos de pensamento que você mais pensa durante o dia? Pare e observe esses pensamentos. No seu corpo astral, no corpo emocional, veja quais são as emoções que você mais vibra durante o dia a dia. No seu corpo etérico, verifique se você tem vitalidade, se você anda muito cansado, se te falta energia. E no seu corpo físico,
verifique quais são as enfermidades no seu corpo físico e através deste análise desses 4 corpos, você tem que encontrar o foco, a causa desta dor, aonde está esta dor. Com a ajuda do seu espiritual, você vai conseguir conectar e se livrar desta dor, desta enfermidade. Eu sei que muitas vezes os traumas da infância precisam de muito tempo para a cura, mas esta cura não é impossível, ela é possível e principalmente quando conectamos com a nossa centelha divina, com a presença Eu Sou. O Mestre Saint Germain, o nosso professor na era de Aquário, ele nos ensina a trabalhar com os elementais, com o ar, com a água, com o fogo e com o concreto que é a terra. Todas essas energias que estão no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, no nosso corpo duplo etérico e no nosso corpo físico, é justamente a energia que nós precisamos para sermos alquimistas das nossas próprias vidas. Elizabeth Clare Profeta, ela fala que a cura não começa com uma ansiedade intensa de livrar-se de circunstâncias físicas, mas com o desejo de alcançar o bem-estar em Deus. Isso causa a cura, e não somente da doença física, mas dos distúrbios mentais e emocionais também. Ainda diz que na idade de Aquário, a cura e bem-estar começam com o Deus interior de cada um e a invocação da chama violeta. A chama violeta é o batismo do Espírito Santo, é a lei do perdão. E quando for invocada, ela começa como um apagador cósmico para consumir a causa, o efeito, o registro e a memória de todas as imperfeições no subconsciente e nos 4 corpos inferiores que estão trazendo a aflição na manifestação humana. Agora que você já conhece os 7 corpos sutis, já sabe como acontece a manifestação do bem e do mal na sua vida, que você pensa através do seu corpo mental, que você sente através do seu corpo emocional e esse sentir, esta vibração, ela é a energia, é o fogo que você coloca para criar a sua realidade. Agora que você já sabe de tudo isso, você é o alquimista da sua própria vida, você tem que ver aonde está este bloco de energia e trabalhar aí. Quero te lembrar que você não está sozinho, que os seus guias espirituais estão simplesmente esperando você conectar com eles para enviar a ajuda necessária, a ajuda que você precisa para a sua evolução. Na descrição do vídeo estará os primeiros vídeos que eu falo sobre os 7 corpos sutis. Eu também quero deixar aqui na descrição um vídeo para que você conecte com a poderosa presença Eu Sou, com essa potência de energia que está no seu interior. Eu também vou deixar um vídeo para a purificação dos chakras através da chama violeta. Eu quero muito agradecer a sua atenção, a sua presença. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Busque um psicólogo, busque um médico para o seu corpo físico, busque ajuda. Mas principalmente, busque ajuda no espiritual, na presença de Deus que habita no seu interior. Busque a presença de Deus que está no seu interior e ela te guiará e te mostrará o caminho para você sair desta dor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.